Olá galera, eu vim trazer os vídeos ensinando os pontos básicos do crochê. Então o primeiro deles é a correntinha e aí a gente vai fazer os outros também, né, as amostras dos outros pontos. Então o primeiro passo da correntinha é fazer o nó corrediço, né? Eu preciso iniciar com um nozinho e chama nó corrediço porque a gente consegue regular. Então o primeiro passo, eu tô com a linha na minha mão, né, a ponta menor na minha mão direita, porque eu sou destra, e o canhoto vai fazer o inverso, e a linha que vem do novelo na mão esquerda. Essa linha que vem do novelo, essa mão que vem do novelo vai girar, ela vai passar por cima da mão direita. Então, eu vou levar essa linha pra cima da mão direita. Levei a linha pra cima da mão direita, eu estou formando um E. Então, aqui eu tenho um Ezinho, né? E a linha que vem do novelo, ela tá passando aqui, ó, por cima do nosso E, né? A linha que vem do novelo tá em cima e a linha da pontinha menor tá na parte de baixo, né? Cruzando aqui, formando um E. E esse Ezinho aqui ainda não é nó, mas vai virar agora como? A linha que vem do novelo vai passar por baixo do E. Então, eu vou passar, na verdade, por baixo e vou puxar, né, por dentro. Então, aqui eu tenho essa opção, né, de usar as mãos. Então, o dedinho de pinça, os dois dedinhos, eu vou passar aqui por dentro do E, ainda não tá fechado o nó, né? E vou pegar essa linha por dentro, né, por trás e por dentro do E. Quando eu fizer isso, eu tenho o início de tudo, né? Eu tenho um nozinho que vai dar origem às correntinhas, a primeira correntinha. Então, fiz um nó. Como eu falei, ele é regulável porque a gente regula tanto aqui, ó, puxando pra fechar, quanto eu regulo também o tamanho desse arquinho que fica, né, de correntinha. Ah, qual é o tamanho do arco? Aí vai depender do fio e da agulha. Então, o ideal é botar agora a agulha dentro desse elozinho, desse elo de corrente e regular. Então, eu tô puxando a linha que vem do novelo e ela se ajusta à agulha. Não pode ficar muito justo, muito puxado assim. Também não pode ficar muito frouxo, tá? Tem que regular a tensão. Suficiente para quê? Para essa ponta da agulha do crochê, né, que é esse gancho que tem aqui do crochê, ele consiga passar por dentro do arco sem eu fazer muito esforço. Então, o que eu tenho de fazer é segurar a minha agulha com a mão que eu escrevo, com a mão que eu mais utilizo, né? No caso, a minha mão direita, e segurar o fio com a minha mão esquerda. Então, apesar do crochê usar apenas uma agulha, a gente usa as duas mãos. Uma mão vai apoiar aqui o fio e o trabalho, e a outra a agulha. Eu costumo segurar a minha agulha como eu seguro o lápis, e passar o fio entre o dedo, né, o indicador e o médio. Então, eu passo aqui entre o dedo e ele apoia. O dedão seguro o começo do crochê e o fio tá passando por cima do dedo, tá? E o que eu tenho de fazer aqui para fazer a correntinha? Para fazer as correntinhas, eu preciso sempre pegar a agulha do crochê e passar por baixo do fio. Eu passo por baixo, automaticamente ele cria como uma espécie de laçadinha, né? Como uma volta no crochê, uma volta na agulha. E essa volta, essa laçadinha, ela tem que passar por dentro sempre dos elos do crochê, né? No caso aqui, vai formar a correntinha. No caso dos outros pontos, a ideia é a mesma. Então, aqui eu tenho que puxar o fio por dentro desse arco, e eu puxo com o auxílio do gancho da agulha. Então, a agulha tá aqui e o gancho vai me ajudar justamente a puxar o fio por dentro do arco. Quando eu faço esse movimento, eu tenho uma correntinha. Então, sempre que eu repetir esse movimento, uma correntinha. Por baixo, eu pesco o fio por baixo e puxo passando por dentro do arco. Duas correntinhas. Por baixo, puxo. Por baixo, puxo. Então, sempre o movimento é esse, ó. A agulha vai passar por baixo do fio e vai ajudar a gente a puxar esse fio para dentro do arcozinho que se forma.
E cada elozinho desse é uma correntinha. Então, eu tô fazendo, repetindo o movimento é repetitivo. E quantas correntinhas eu vou fazer? Depende sempre do tamanho do trabalho. Então, inicialmente a gente trabalha com correntinhas, o movimento é sempre esse, ó, por baixo do fio, por dentro. Percebam que à medida que vai aumentando a correntinha, o meu dedo vai subindo, o dedão. Então, o dedo que apoia vai subindo, vai ficando sempre próximo aonde eu tô crochetando. Aí, o tamanho vai ser de acordo com a peça. Então, aqui eu tô fazendo uma correntinha, as correntinhas, né? Tantas quantas forem necessárias aqui pro meu trabalho. Percebam também que eu posso, de repente, ficar com a linha mais próxima, que é a ponta do dedo, ou eu posso ficar com a linha aqui, ó, mais próxima à base do dedo, né? Isso depende do quê? De você achar um jeito confortável de fazer o crochê. Percebam que aqui, ó, eu não puxei direito o fio, então só veio uma parte do fio, desmancha e volto novamente, ó. Tenho que puxar todos os fiozinhos por dentro do arco. No início pode ser que engalhe um pouco, mas é lembrar, o fio, ele precisa ser ajudado pela ponta da agulha. E a ponta da agulha, a agulha tem que ser compatível com o material que a gente tá usando. Então, se eu tenho uma agulha compatível, eu consigo puxar, né, esse fio pra dentro do arco. Então, eu tenho correntinhas. Cada anelzinho desse, eles lembram arcos, zezinhos, né? Elos de uma corrente. Por isso que chama correntinha, né? O elo da corrente, de uma corrente de metal, é a mesma ideia aqui. Então, eu tenho uma, duas, cada voltinha dessa é uma correntinha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vou fazer mais uma. 20. Completei aqui 20 correntinhas, eu fiz a minha amostra de correntinhas, né? O que é que eu tenho de fazer agora para finalizar a minha correntinha, as minhas amostras? Eu preciso só pegar uma tesourinha e cortar o fio. Eu esqueci de trazer a tesoura, vou dar um tempo aqui para procurar minha tesourinha. Voltando, achei aqui uma tesoura escolar, serve, né? Vou cortar, não corta muito rente, corta mais distante, porque toda vez que a gente faz o crochê, a gente precisa lembrar que se eu deixar muito rente, ele pode se desmanchar, né? Mesmo eu arrematando, ele pode se desmanchar. E aí, a gente costuma arrematar o fio e depois esconder, né? Fechar aqui, fazer um nozinho e depois esconder esse fio arrematando ele por dentro do crochê. E aí, a gente não corre o risco da peça de se desmanchar. Então, aqui, o que é que eu tenho que fazer para finalizar? Eu já cortei o fio, agora eu vou fazer o mesmo movimento de correntinha, movimentei, puxo, só que agora eu puxo de uma vez e quando eu... Engalhou aqui, só um instante. Eu puxo de uma vez e quando eu puxar, isso aqui vai se fechar. Então, agora, se eu soltar, não vai mais desmanchar. É como se eu tivesse dado um nozinho aqui, né? Na ponta. Então, eu passei, do mesmo jeito que fica aqui no final do crochê, tá no início, né? Um nozinho. Percebam, aqui eu tenho o direito da correntinha e a parte mais saliente é o avesso da correntinha. Então, direito e avesso.